Já estivemos no período da manhã, foi uma manhã gloriosa. Então, algumas pessoas às vezes dizem, né, mas por que tantas vezes, né? É de manhã, é de noite, durante a semana eles acham uma reunião, mas o salmista ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é sempre uma alegria estar reunido com os irmãos, é uma alegria estar reunido com o corpo de Cristo e juntos nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor, amém? Quero ler uma palavra que se encontra no Evangelho de João, somente um versículo. Evangelho de João, capítulo de número 8, e o verso de número 31. Estes são dias em que o Senhor ele tem nos encontrado, sabe? Cada reunião é um encontro diferente. Cada reunião, cada momento em que nós nos reunimos, o Senhor ele vem com uma presença diferente. E a unção que tinha pela manhã, foi pela manhã, irmão. A graça que foi derramada, ela ficou no período da manhã, porque eu acredito e tenho fé que a porção para essa noite, ela não é a mesma porção de hoje pela manhã. Há uma porção, há um vinho novo, há um maná novo do céu para minha e para a tua vida nessa noite. Evangelho de João 8:31 vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Capítulo 8 de João, João vai narrar a história quando Jesus está com a multidão e com alguns fariseus fazendo perguntas, tentando pegar Jesus desapercebido, tentando fazer com que Jesus tropeçasse nas suas próprias palavras. Mas Jesus vai instruindo esses homens, Jesus vai instruindo aquelas pessoas, e as escrituras vão dizer que alguns dos judeus que ali estavam, não estavam entendendo, porque ele estava falando dele mesmo. Ele estava dizendo que ele não estava fazendo a vontade dele, mas a vontade daquele que havia o enviado, que era o Pai. Ele estava falando àquela multidão e dizendo: olha, eu não faço as minhas vontades, eu não faço o que eu quero, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. E eles não entendendo aquilo, quando chegam no versículo 31, versículo 30, um versículo anterior, as escrituras vão dizer que alguns dos judeus que ali estavam, eles acreditaram, ou seja, em outras palavras, eles acabaram se convertendo àquilo que Jesus estava falando. Eles acreditaram que Jesus era o Messias, o enviado das nações, o enviado para salvar, para redimir Israel. Só que no verso 31, Jesus vai dizer para ele: vocês vão ser os meus discípulos, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem firme na minha palavra. Sabe que o convite de Jesus para mim e para você, não é diferente dos dias em que ele ministrava, dos dias em que ele falava. O convite de Jesus não é para eu e você se tornarmos evangélicos ou meros cristãos, não, mas o convite de Jesus para mim e para você ainda é que nos tornemos discípulos dele, porque há uma diferença em sermos evangélicos, em sermos cristãos, de um discípulo, porque
evangélico é a pesquisa do IBGE, é se eles baterem na tua casa e perguntarem qual é a sua religião, e você vai responder: eu sou evangélico. Então, para a pesquisa lá do IBGE até vale, mas para o Senhor o que vale é nós sermos discípulos. Mas para sermos discípulos, nós precisamos permanecer na palavra. A palavra cristão, ela vai aparecer na Bíblia somente 3 vezes. Então, ainda com a conjunção do plural, cristãos, ela vai aparecer somente 3 vezes, e o Senhor, Ele não nos chama para ser cristãos. Mas no Novo Testamento, a palavra discípulo, ela aparece 269 vezes. Ou seja, as Escrituras estão dando ênfase em dizer que nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Cristão, qualquer um pode ser. Muitos colocam lá atrás no seu carro Jesus, ou uma estrela de Davi, ou colocam um peixe, simbolizando que ele é um cristão. Isso qualquer pessoa pode ser. Mas um discípulo de Jesus, ele é diferente. Porque o discípulo de Jesus, ele quer imitar o seu mestre. Ele quer fazer exatamente aquilo que o seu mestre lhe ensinou, aquilo que o seu mestre instruiu ele a fazer. E por muitas vezes, nós nos apegamos em coisas terrenas. Nós nos apegamos em coisas passageiras, quando Jesus, ele disse que os céus e a terra eles passarão, mas a palavra dele ia permanecer sendo a mesma. Sabe que o cristão, ele é apenas um admirador daquilo que Jesus vem fazendo. O cristão, ele serve o Senhor não por quem ele é, mas serve a ele por aquilo que ele pode lhe dar, aquilo que ele pode lhe oferecer. Mas um discípulo não. Um discípulo, ele procura andar nos caminhos que o seu mestre lhe instruiu. Ele procura imitar o seu mestre. E sabe o que me chama a atenção de Jesus? Não eram os milagres que ele fazia, não eram as grandes feitas que Jesus fez durante os 3 anos e meio em que ele exerceu o grande ministério dele, mas era a maneira em que Jesus reagia àquilo que as pessoas falavam ao seu respeito, a maneira em que as pessoas tratavam ele. É isto que me chama a atenção em Jesus. Mas nós vivemos dias de muitas informações, dias de muitas vozes. Sabe que com esse avanço da era digital, hoje nós temos muitas informações. Se nós dermos um Google, nós teremos uma mensagem para cada dia da semana. Aí a coisa não ficou só no Google, eles foram e evoluíram. Agora eles foram para o ChatGPT. O ChatGPT também, se você colocar qualquer palavra lá para ti, ele monta o que você quiser. E agora está chegando um novo aplicativo dizendo que o ChatGPT é ultrapassado. As informações, elas são gigantescas, elas nos assustam. E com o avanço da tecnologia, muitas pessoas ganharam vozes na internet, nas suas redes sociais. Só que para se tornar um discípulo de Jesus, nós precisamos ter como base, ter como fundamento as Escrituras. Porque hoje tem muita gente falando aquilo que não vive e aquilo que não conhece, aquilo que não tem experimentado ainda do Senhor. Outro dia eu cheguei numa conversa alheia, as pessoas estavam conversando, estavam falando das Escrituras, e eu cheguei e parei no meio da roda e fiquei ouvindo o que eles estavam falando. E aí eles estavam dizendo: não, é que o apóstolo Paulo, na minha opinião, ele quis falar isso e aquilo outro. Aí o outro irmão disse: não, mas eu não concordo com isso, na minha opinião Paulo falou aquilo. Olharam para mim como se dissessem: e aí, pastor Lucas, o que tu acha? Eu disse: olha,
A grande verdade é que a minha opinião não tem relevância. A tua opinião não tem relevância. O que tem relevância é o que diz as Escrituras. E o que é que diz as Escrituras? As Escrituras, elas dizem isso, elas dizem aquilo, e elas dizem isso, é sobre isto, é sobre este fundamento que a igreja de Jesus precisa caminhar. Então, nesses dias de muitas informações e muitas vozes, nós precisamos nos apegar nos fundamentos das Escrituras. E sabe que as pessoas até podem ouvirem, elas ouvem a palavra, mas elas nem sempre permanecem nela. Parece que hoje virou uma moda. Nas redes sociais, pela manhã, eu coloco lá uma xícara de café e o café com Deus Pai. Mas no restante do dia, eu faço tudo aquilo que desagrada o Senhor. Eu coloco uma foto no domingo à noite com a igreja superlotada, mas na segunda-feira eu dou mau testemunho. Isso não é um discípulo de Jesus. Isso até pode ser um seguidor. Isso até pode ser alguém que gosta de estar num ambiente como esse, mas ele não é um discípulo de Jesus. Porque Jesus, no versículo 31, ele não disse para aqueles judeus, ele não disse para aqueles homens: se vocês ouvirem a palavra, vocês são os meus discípulos. Se vocês souberem, se vocês tiverem informação da minha palavra, aí sim vocês são os meus discípulos. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse é que se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão os meus discípulos. E sabe que permanecer na palavra, ela vai falar de constância. Não é um dia somente na palavra, é todos os dias pela manhã. Eu renovo a minha aliança com o Senhor, dizendo: eu acredito na tua palavra, eu acredito sobre aquilo que tu liberou na minha vida, eu acredito sobre aquilo que o Senhor liberou sobre a minha casa, e sobre esta palavra eu vou caminhar. Permanecer na palavra fala de fidelidade, fala de relacionamento contínuo, intimidade com o Senhor. Mas para nos tornarmos discípulos, nós precisamos avaliar as nossas vidas, olhar para dentro de nós, olhar para dentro de mim e ver se realmente eu estou me tornando alguém parecido com Jesus. Porque os discípulos, eles eram muito semelhantes, eles eram muito parecidos com Jesus. Por isso que no dia lá do Getsêmani, quando Judas chega para entregar Jesus, a senha era um beijo no rosto de Jesus, porque eles eram muito parecidos. A roupa que eles vestiam, a maneira em que eles conversavam uns com os outros, a maneira em que eles se portavam uns com os outros, era muito parecido. Então ele teve que dar um beijo para diferenciar o mestre dos seus discípulos. Sabe que permanecer na palavra é muito mais do que ouvir a palavra. Embora as Escrituras, elas vão dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Mas é a fé vem sobre as nossas vidas quando nós paramos e ouvimos. Mas permanecer na palavra é muito mais do que ouvir. Tiago 1:22, ele vai dizer: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. O apóstolo Tiago, ele vai nos instruir dizendo que nós deveríamos praticar a palavra de Deus, nós deveríamos viver, encarnar a palavra de Deus, e não somente sermos ouvintes dela, porque ouvir é apenas o começo das nossas vidas, mas ela não é o fim. Então eu começo ouvindo, e na medida em que eu vou ouvindo, a minha fé vai sendo acrescentada, e na medida que a minha fé vai sendo acrescentada, eu passo a praticar a palavra de Deus. E na medida em que eu vou praticando a palavra de Deus, eu então vou me tornando um discípulo de Jesus. Tem pessoas que elas até ouvem no culto,
elas até concordam com a mensagem, elas podem não dar glória a Deus, elas podem não dar aleluia, elas podem não levantar a mão, isso não me impressiona, irmão. Mas todos vocês aqui estão ouvindo, todos vocês aqui estão prestando atenção no que está sendo dito, e a palavra ela não é minha, a palavra ainda é do Senhor, é ela que tem o poder de libertar, é ela que tem o poder de curar, eu sou apenas um instrumento do Senhor. Mas a grande verdade é que, talvez daqui a alguns minutos, algumas horas, você não vai mais se lembrar do que foi dito essa noite. Mas isto não é permanecer na palavra, isso não é apenas um discípulo de Jesus, porque permanecer é deixar a palavra moldar o meu caráter, moldar as minhas decisões, moldar as minhas atitudes. Permanecer na palavra é eu dizer: eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais livre arbítrio. Aquilo que todo mundo gosta de falar, mas e o livre-arbítrio, como é que fica? Não, aquele que entregou a vida para Jesus, ele não tem mais essa autonomia, porque agora ele é conduzido pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que ilumina, é a palavra de Deus que o conduz a todas as coisas. A palavra não foi nos dada apenas para informação, mas a palavra de Deus ela veio para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus ela foi nos dada para a transformação do nosso caráter, a transformação do homem que era pecaminoso, que era caído, mas agora recebeu vida nova do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela não é uma palavra morta, ela não é uma palavra aleatória. A palavra de Deus ainda é viva, a palavra de Deus ainda produz vida nos nossos corações, não apenas no nosso intelecto, não apenas nos nossos ouvidos, mas a palavra de Deus ela transforma o homem de dentro para fora. Quando alguém é exposto à palavra, algo começa a mudar aqui dentro. Sabe, quando você sai para fora de um ambiente muito escuro, no sol, ou em uma luz muito forte, você é impactado pela luz, os teus olhos se fecham com o reflexo de proteger os olhos. Quando eu e você somos expostos à palavra de Deus, aqui dentro acontece algo que começa a mudar, porque a palavra ela é viva, ela começa a gerar dentro de mim um homem que estava caído, um homem que estava morto, e ela começa a gerar vida, zoe de Deus. Então o homem que estava prostrado já passa a estar de pé, o homem que estava desanimado, agora ele começa a ter vida, e ele tem prazer de estar diante do Senhor, porque ele foi exposto a palavra, e algo começa a mudar dentro dos nossos corações. A palavra transforma a maneira em que eu e você passamos a pensar, porque é isso que as escrituras fazem. Ela começa a fazer algo aqui dentro, mas logo ela muda a minha maneira de pensar. Pois é, eu pensava que ser crente era ser dessa maneira, mas aí as escrituras ela vem e ela vai me convencendo todos os dias dos meus pecados. Eu não preciso o pastor todo dia me ligando e me avisando: olha, isso pode, aquilo não pode, isso tu deve fazer, isso tu não. É as escrituras que vão clareando, é as escrituras que vão iluminando os olhos do meu entendimento. Então eu passo a pensar de uma maneira diferente. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Romanos no capítulo 12 e no versículo 2. Paulo vai falar da renovação da nossa mente. Se nós não passarmos por uma renovação, nós não vamos ser considerados os discípulos de Jesus. Nós podemos ser um cristão que frequenta cultos na quinta, no domingo pela manhã, no domingo pela noite, mas mesmo assim nós não seremos reconhecidos na segunda-feira como os verdadeiros discípulos de Jesus.
porque nesses dias, eu não sei para os pastores, eu acredito, porque nós caminhamos dentro destas palavras, dentro destes princípios, não tem relevância para nós saber quantos membros congregam ou não congregam. Outro dia alguém me perguntou: e aí, rapaz, como é que está a congregação? Eu disse: está uma bênção. Sim, eu vi uns cultos de vocês, a igreja está lotadinha, né? Eu falei: olha, eu não sei, eu não reparei se estava lotada, mas tem sido uma bênção. Quantos membros vocês têm lá? Eu disse: meu amigo, me pegou, não sei. E de fato eu não sei mesmo. Não, mas isso tem que ser anotado, isso tem que saber. Eu disse: não, mas isso não tem relevância para nós. Isso não tem relevância de quantas pessoas se reúnem no domingo. Ele olhou para mim e disse: é sério isso? O que tem relevância para vocês então? O que tem relevância para nós é quantos são na segunda-feira os discípulos de Jesus. Não interessa quantas pessoas se reúnem, mas o que interessa para Jesus é quantos são na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, os discípulos de Jesus. Eles amam Jesus, então eles dão testemunho de Jesus. Nós nos reunimos no domingo para nos alegrar, para glorificar o Senhor e manifestar o que nós vivemos na segunda-feira. Então o verdadeiro culto, ele vai começar amanhã de manhã, quando você levantar, quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar na escola, quando você chegar lá para os seus amigos, e aí você vai começar a falar de Jesus, e você vai começar a dar testemunho. Alguém vai olhar e vai dizer: olha, você é muito parecido com Jesus, as tuas atitudes, elas são parecidas com Jesus, porque a palavra de Deus, ela muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de ver como são as coisas. A palavra de Deus, ela revela quem realmente nós somos. Tiago 1:23, o apóstolo Tiago, a carta de Tiago é uma carta de instrução, e ele vai dizer que se nós quisermos nos comparar, era para nós pegarmos um espelho e colocarmos na frente, e nós olharmos, nós íamos ver que ainda existiam áreas na minha vida que precisavam ser instruídas, que precisavam ser moldadas pela palavra do Senhor, precisavam de um ajuste, de um crescimento. O apóstolo Luiz Hermínio, ele costuma dizer que a Bíblia, ela não é uma janela aonde nós nos debruçamos para olhar para a vida do irmão e dizer: essa palavra aqui é para o Robert, mas essa palavra é para o Tiago mesmo. Não, as escrituras, ela é um espelho, aonde eu pego ela, olho para ela e digo: não, essa palavra é minha, eu preciso ainda moldar a minha vida, eu ainda preciso rever o meu cristianismo, eu ainda preciso rever se de fato eu sou um discípulo de Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos moldando e ela vai nos conduzir ao que nós já estamos há alguns meses falando, vai nos conduzir à maturidade. O apóstolo Paulo, ele vai instruir o seu filho Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, o verso 16 e o verso 17, aprendendo que toda a escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, ela é útil para ensinar, corrigir e instruir, preparando o homem de Deus para toda boa obra. Somente homens e mulheres maduros, eles vão andar segundo a palavra de Deus. As pessoas que têm dificuldade de ser moldadas pela palavra, elas ainda são imaturas na fé, elas ainda têm dificuldade de ouvir e de ler a palavra de Deus e olhar para dentro de si, fazer uma análise, porque ela ainda é imatura. Mas a Escritura também manda nós suportarmos aqueles que são mais fracos. Mas nós que já alcançamos, se é que alcançamos o nível de maturidade, precisamos ser instruídos pela palavra de Deus, ser instruídos por Deus e deixar a palavra moldar as nossas vidas.
E eu anotei aqui algumas coisas. Permanecer na palavra revela quem de fato é um discípulo. No texto em que nós lemos, João 8,31, Jesus ele não definiu os seus discípulos pela frequência nas reuniões que Jesus promovia. Jesus não definiu os seus discípulos pelo cargo que eles tinham na comitiva. Jesus não definiu os discípulos pela aparência espiritual deles, mas pela permanência. Sabe, a frequência, como eu falei aqui, ela não tem muita relevância. É bom nós nos reunirmos, é agradável estar reunido entre os irmãos, mas isto não faz de mim um discípulo de Jesus. O cargo que eu ocupo hoje não faz de mim um discípulo de Jesus. A maneira como eu me porto num ambiente de culto como esse, levantando as mãos, glorificando alto, pulando, saltando, isso não define se eu sou um discípulo ou se eu sou apenas um seguidor de Jesus. Mas o que define um discípulo de Jesus é o quanto ele está disposto a permanecer naquilo que Deus chamou ele para ser. Então, nesses dias, meus irmãos, muito mais do que fazermos para o Senhor, nós precisamos permanecer naquilo que fomos chamados. E uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para mestres, outros para pastores, evangelistas. Mas fique naquilo que o Senhor lhe chamou, permaneça até que você ouça a voz do Senhor, porque nós temos uma dificuldade de esperar, de aguardar no Senhor, mas as Escrituras elas vão dizer que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão como asas de águias, eles correrão e eles não cansarão. É aqueles que esperam, aqueles que permanecem no Senhor, eles não serão enganados. Os seguidores, eles gostam do milagre. Sabe, o seguidor é aquele cara que se relaciona com Jesus, com Deus, por aquilo que ele pode dar, por aquilo que ele pode oferecer. Mas um discípulo de Jesus, ele permanece na palavra, mesmo quando dói, mesmo quando está difícil, mesmo quando tudo ao nosso derredor parece que para o irmão do lado está dando certo, parece que para ele está funcionando, mas para mim nada está funcionando. Mas ele é discípulo, então ele sabe que ele precisa permanecer. Por quê? Porque ele tem uma palavra. Aí eu lembro de Isaac, quando Isaac está em Gerar, vem um período de fome, como foi nos dias do seu pai Abraão. Todo mundo está descendo para o Egito para comprar mantimento, todo mundo está descendo para o Egito para estabelecer casa lá no Egito. Isaac pensou: olha, a proposta também é descer, a proposta também é ir aonde todo mundo está indo. Foi quando Isaac ouviu a voz dizendo e falando: Isaac, você permanece em Gerar, você não desce. O teu pai até desceu porque eu mandei, mas você permanece no mesmo lugar, e nesse mesmo ano eu te farei prosperar. Se Isaac não tivesse ouvido a voz do Senhor, se Isaac não tivesse dado ouvido à voz do Senhor, talvez Isaac teria a sua vida frustrada, os seus planos frustrados. Mas Isaac permaneceu quando todo mundo estava indo para um outro lado. Permanecer é estar disposto a enfrentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque um discípulo de Jesus, ele obedece até quando ele não está entendendo tudo, ele não entende, mas ele obedece segundo a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, as Escrituras elas vão dizer que Jesus, ele encontrou 2 barcos, pegou um deles e vai para o mar alto, e ali ele instrui a multidão que estava ali. Mas na beira do mar, ou na beira da lagoa, estavam os discípulos, João, Tiago
e um homem chamado Simão, Pedro. Eles estavam lavando as suas redes, porque eles passaram a noite inteira pescando. E depois que Jesus dispensou a multidão, ele volta à beira-mar, e ele então dá uma ordem a Pedro, dizendo: Pedro, pegue as redes que já estão limpas, volte ao mar alto e lance as redes. Pedro disse: Jesus, talvez o Senhor entenda muito sobre carpintaria, talvez o Senhor entenda muito sobre madeira, mas rede de pesca? Não, acho que não. Passei a noite inteira, eu sou perito, eu sei o momento em que o peixe pula, eu sei o momento em que dá o peixe, mas eu passei uma noite inteira pescando e eu nada pesquei. Pedro, lance a rede desse lado. As escrituras vão dizer que Pedro, ele vai dizer: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Um discípulo de Jesus, ele pode até não entender tudo que o mestre está falando, mas segundo a palavra que foi liberada, ele vai fazer aquilo que o mestre mandou ele fazer. Nesses dias nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, porque ele não deixou de falar, ele não muda, mas ele se movimenta. E o Senhor ainda continua falando, o Senhor ainda continua falando, liberando a palavra. O problema é que as muitas vozes estão nos tirando o nosso foco. O problema é que nós estamos ouvindo muitas coisas, outras vozes, e não estamos ouvindo a voz do Senhor. Por isso nós não sabemos para onde ir, por isso nós não sabemos o que fazer. Mas como o apóstolo Pedro, como o discípulo Pedro, ele disse: segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E foi aí que Pedro teve a maior pesca da sua vida, porque ele acreditou, porque ele confiou, porque um discípulo de Jesus, ele obedece mesmo sem entender. Permanecer é um sinal de maturidade espiritual. Permanecer naquilo que Deus nos chamou é um símbolo, ou é um sinal de que nós estamos alcançando níveis de maturidade. Nem todos alcançamos este lugar, mas estamos caminhando para este lugar, porque nós queremos ouvir e nós queremos permanecer. Permanecer na palavra gera no meu e no seu coração liberdade. João 8,32, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem conhece Jesus, Jesus liberta. A verdade, ela não nos liberta apenas para nós conhecermos eles superficialmente. Hoje eu quero conhecer um pouco mais de Jesus, mas amanhã já eu estou satisfeito e eu não quero. Não, o Senhor não nos libertou para isso. Ele nos libertou para a grande verdade, e Ele quer nos levar a um pleno conhecimento de quem Ele realmente é. Porque foi isso que o apóstolo Paulo instruiu aos filipenses, dizendo: esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, porque ele tinha um desejo. O apóstolo Paulo, ele tinha um desejo tão grande de conhecer o Senhor, de conhecer a Cristo. Eu falei aqui outro dia, que o que me impressiona quando o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, é que antes dos filipenses, ele escreveu aos coríntios dizendo que ele conheceu um homem que foi até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis, não tinha como explicar, não tinha como colocar em livros. O que foi que Paulo viu? O que Paulo viu naqueles dias é algo que ele não conseguiu descrever. Só que agora em Filipenses ele diz que ele ainda tinha um desejo: eu quero conhecer
a Cristo e ser achado nele. Então, na medida que Paulo se relacionava com o Senhor, ele tinha mais anseio pelo Senhor, ele tinha mais desejo pela presença. Quando nós nos dispusermos a conhecer mais o Senhor, esse anseio, ele virá de dentro para fora. Então nós não vamos mais achar monótono, não, mas de novo tem que estar indo no culto, eu já fui de manhã, então não preciso não, porque vai haver um desejo aqui dentro, e nós vamos dizer, eu anseio pela eternidade, eu anseio em conhecer o Senhor, eu quero saber quem Ele é, eu quero mais do Senhor. A palavra, ela nos liberta da mentira. Sabe que antes nós mentíamos, e aí sempre tinha aquela, mas uma mentirinha ela não faz mal, é uma mentirinha nem mentirão. Mentira é pecado. Então aquele que conhece a palavra, aquele que é iluminado pelas Escrituras, ele não mente mais, ele não anda mais no pecado, ele é liberto do pecado, ele é arrancado do império das trevas, e ele agora está no reino do seu Filho. Ele é liberto do engano emocional. Nunca se viu, como nos dias atuais, tantas pessoas enganadas pelas suas próprias emoções. Homens, mulheres que são traídos pelas suas próprias emoções. Eles acham que tudo isso é normal, mas a sua emoção, o grande Salomão vai dizer que o coração do homem é enganoso. É por isso que o Salomão vai dizer: filho meu, dai-me o teu coração, deixa eu instruir ele, deixa eu dirigir ele, deixa eu colocar os meus sentimentos no teu coração. Mas o homem, ele acha que ele vai conseguir com as suas emoções, e ele acaba se enganando. Mas a palavra vai nos libertando do medo, da culpa. E o salmista no Salmo 119 e o verso 5, ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe, um discípulo de Jesus, ele permanece na palavra e ele não anda perdido, porque a palavra vai iluminando o caminho dele. Ele sabe aonde ele está andando, ele sabe aonde ele está pisando, porque agora ele tem o seu caminho iluminado pela palavra de Deus. Ele não anda errante, ele tem um lugar aonde ele vai chegar, ele tem foco. Como é difícil andar em lugar de escuridão. Nós não conseguimos à noite andar, precisamos do nosso carro, farol, precisamos da nossa casa, a luz para iluminar, mas quando é muito escuro a gente vai tateando para não se machucar, para não errar. É isso que o salmista está dizendo: a tua palavra é como uma lâmpada e ela vai iluminando o meu caminho, então eu não ando perdido, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde vim e eu sei para onde eu estou indo. Quem permanece na palavra, ele não anda perdido. E por último, permanecer na palavra exige decisões diárias da nossa vida. Colossenses 3:16, ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E permanecer, meu irmão, não é algo automático, sabe? Permanecer não quer dizer que a partir de amanhã ou daqui a alguns minutos, quando você for embora, você vai permanecer todos os dias nela. Isso não acontece. Porque permanecer é uma escolha diária. Eu escolho todos os dias permanecer naquilo que fui chamado para fazer. Um discípulo de Jesus, ele permanece porque ele toma a decisão de ler, mesmo quando ele não tem vontade. Sabe, nem todo dia eu acordo com uma vontade imensa de ler, e olha que eu gosto de ler, eu gosto muito de ler, mas tem dias que eu não acordo com toda esta
disponibilidade, mas mesmo assim eu me sento e eu medito nas Escrituras. Eu lembro de Josué, capítulo 1, quando ele ainda estava chorando a morte do seu líder Moisés. O povo estava pranteando, o povo estava lamentando, e agora o que vai ser de nós? Então o Senhor aparece a Josué, e agora ele vai instruir Josué: ei Josué, enxugue as lágrimas, pare de chorar, Moisés morreu, ele não vai voltar, tome você agora esse povo e conduz eles à terra prometida. E no versículo 8 ele vai dizer: não se aparte da tua boca, Josué, o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que você vá bem em toda a instrução para o povo. Esta era a ordenança do Senhor a Josué: medita nesse livro de dia e de noite. Então não existe uma hora específica para mim meditar nas Escrituras. Não existe um horário certo aonde eu vou sentar, aonde eu vou ler. Não, é de dia e é de noite, porque eu mesmo assim eu vou ler sem eu ter a vontade, porque é isso que a palavra de Deus ela vai fazer comigo. Permanecer na palavra exige de mim decisões diárias. O discípulo de Jesus, ele vai obedecer é quando ele não entende. Esse mesmo homem, Moisés, que agora já estava morto, mas antes, lá em Êxodo, capítulo 24 e o verso 12, o Senhor chama Moisés, e ele vai dizer: então o Senhor disse a Moisés, versículo 12: suba para junto de mim no monte e fique lá, e darei a você as tábuas de pedra e as leis do mandamento que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou, se preparou, e juntamente com ele Josué, o seu auxiliar, e os dois subiram um monte de Deus. Ele disse aos anciões: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficarão aqui com vocês. Quem tiver alguma questão deve dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Verso 16: e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Quantos dias? Mas somente no 7º dia é que o Senhor falou com Moisés. Sabe, um discípulo de Jesus, ele obedece, mesmo quando ele não ouve nada. Porque o Senhor disse para Moisés: Moisés, sobe até mim, não no monte, sobe até mim, vem ter um particular comigo, Moisés. Aí Moisés se aprontou, falou: Josué, temos uma missão, vamos subir no monte, o Senhor está nos chamando. As Escrituras vão dizer que Moisés subiu, deu a instrução aos anciãos, dizendo: vocês fiquem aqui até que nós voltemos. Qualquer coisa que vocês precisarem resolver aqui embaixo, converse com Arão e converse com Hur, eles vão resolver para vocês. Tendo Moisés subido, a nuvem tomou o monte Sinai. Se fosse nos nossos dias atuais, que você ouvisse o Senhor te chamando: vem e fica comigo, quantos dias, quantas horas você ficaria esperando? Sabe, a nossa geração ela está acelerada demais.
E hoje pela manhã o pastor, ele liberou aqui na abertura do culto, é muita agitação, nós estamos agitados demais, correndo de um lado para o outro, querendo impressionar o Senhor, mas eu venho dizer para você, irmão, não tem como eu e você impressionar Ele. A palavra desses dias é: aquietai-vos e vede que o Senhor é bom. O Senhor está nos chamando para um lugar para nós nos aquietar, acalmar toda a agitação, todo o agito do nosso coração. Nós precisamos parar e esperar Ele dar as instruções. O versículo 16 vai dizer que a glória repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e durante 6 dias Moisés não ouviu nada. Josué era apenas um jovem. Pastor André, provavelmente o Josué chegou e disse: "Ô Moisés, acho que erramos, vamos descer, vamos voltar embora. Já tem 3 dias que nós estamos aqui em cima, uma nuvem, uma neblina, não estamos enxergando quase que nada. Será que é para nós estar aqui mesmo?" Calma teu coração, Josué, vamos aguardar. Se Ele mandar descer, nós vamos descer. Se Ele mandar ficar, nós vamos ficar. Mas acalma o teu coração, Josué. Homens maduros, eles vão acalmar aqueles que estão agitados à nossa volta. Eles vão começar a colocar as coisas de ordem. Calma o teu coração, o Senhor ainda não falou, a nuvem ainda não se moveu. Quando ela se mover, nós vamos dar o passo. Mas as escrituras vão dizer que no 7º dia o Senhor chamou Moisés: "Vem, Moisés." Esses são dias de nós permanecer, irmão. São dias de nós permanecermos até ouvirmos as instruções do alto. E isso pode demorar uma semana, isso pode demorar alguns dias, talvez alguns meses, mas nós vamos permanecer. Sobre esta casa há uma palavra: nós não vamos arredar o pé enquanto o Senhor não ordenar, enquanto o Senhor não liberar, nós não vamos. Então nós não estamos impressionados com multidões, nós não estamos impressionados com plateia, com palmas, não. Nós queremos só uma coisa: nós queremos a presença de Deus, nós queremos ouvir Ele falando, nós queremos ouvir Ele dizendo: estas são as instruções para os próximos dias. Os discípulos de Jesus, eles permanecem até ouvirem o mestre falando. E as instruções do Senhor Jesus aos seus discípulos, Atos 1:8 foi: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu quero convidar você a estar de pé. Para ouvirmos a instrução correta, vamos precisar calmar o nosso coração. Para compreendermos a instrução correta do alto, nós vamos precisar parar de correr de um lado para o outro. Nós vamos precisar nesses dias se jogar aos pés de Cristo. É por isso que eu disse no início: cada reunião é um encontro diferente. A cada reunião que nós nos encontramos para celebração, o Senhor vem e Ele nos dá instruções novas. Hoje pela manhã eu me apercebia de algo. Já é o 2º domingo pela manhã, pastor Jean, que nós não conseguimos ministrar a palavra.
Porque não tem a ver com quem vai liberar a palavra, tem a ver com o que o Espírito quer fazer, tem a ver com o que o Espírito quer ministrar na sua noiva. Por isso, nesses dias, nós precisamos permanecer na palavra, e permanecer na palavra é permanecer em Cristo. Você pode até ter muitas habilidades, mas isso não é o suficiente. Você pode até ter as suas habilidades, isto é bom, mas isto não vai lhe ajudar no dia mau. O que vai lhe sustentar nos dias maus são o motivo de você permanecer em Cristo, estar firmado nele, permanecer firme em tempos difíceis. Permanecer na palavra é permanecer frutificando, é permanecer frutífero. Maturidade também é entender que nem todos os dias e todos os meses são meses de frutificar. Existem estações corretas, existem estações em que a árvore ela produz o seu fruto. Agora, nessa estação, se você chegar diante de um pé de laranja ou diante de um pé de bergamota, você vai ver o fruto, mas ele está verde, ele não está próprio, porque não é a estação correta. Mas então o que eu faço enquanto eu não estou dando fruto? Celebre o fruto do seu irmão, celebre quem está dando fruto nessa estação, porque o dia que chegar a sua estação, também vamos celebrar o momento em que você vai dar fruto. Permanecer na palavra é permanecer frutificando. Evangelho de João, capítulo 15. João ele vai dizer que Jesus instruindo os seus discípulos, dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, o meu pai é o agricultor, e todo ramo que está ligado a mim, se ele não der fruto, meu pai corta, mas aquele que dá fruto, ele poda, para que ele dê mais frutos ainda. E se você ler, se você não sabia, faça isso, leia em casa. A palavra permanecer em João aparece por 12 vezes. O número 12 na numerologia fala de governo. Somente homens e mulheres de governo, eles vão permanecer na palavra de Deus, porque eles querem encontrar o Senhor. Eles querem andar com o Senhor, eles querem se tornar parecidos com o seu mestre. Você recebe essa palavra? Amém? Pastor Natanael. Você que nessa noite recebe essa palavra e entende que o Senhor não lhe chamou apenas para ser um seguidor, o Senhor não lhe chamou para ser mais um cristão na pesquisa do IBGE, Ele lhe chamou para ser um discípulo. E discípulos são aqueles que permanecem, mesmo quando tudo parece não estar acontecendo. Quem permanece alcança, quem permanece conquista, quem permanece ouve a voz do Senhor. Se você deseja se tornar de fato um discípulo de Jesus, um discípulo que ama Ele, quero orar junto com você. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e permanecer diante dele até que você ouça a voz dele, até que você entenda qual é a instrução para esses dias, porque os discípulos de Jesus, eles vão ouvir, eles vão receber instruções do alto. Então, se você deseja, saia do seu lugar. Se você deseja conhecer Jesus,
Essa é uma oportunidade de você se tornar um discípulo de Jesus. Mas pastor, eu que estou visitando pela primeira vez, então quer dizer que eu não sou um discípulo? Não, ainda você não é um discípulo. Mas há uma oportunidade aqui essa noite, você pode se tornar um discípulo de Jesus. Se você ainda não aceitou esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, há uma oportunidade nessa noite de você declarar e dizer: eu quero conhecer Jesus, eu quero me tornar um discípulo de Jesus, eu quero permanecer nessa palavra e conhecer Jesus como Ele realmente é. Aleluia. Se você deseja, se você quer mais dele, não fique no seu banco, não fique no seu lugar. Os discípulos de Jesus, eles têm prazer em se relacionar com o Senhor. Eles têm prazer em estar mais perto do seu mestre. Então há um convite de Jesus nessa noite a mim e a você: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse convite não é para quem está do lado de fora, é para mim e para você. Se você está se sentindo cansado nesses dias, há um convite do mestre dizendo: eu posso substituir o teu fardo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ah, Jesus, ah, Jesus. Jesus, nós ansiamos e desejamos, nós desejamos te conhecer, Senhor. Nós queremos conhecer a tua pessoa, conhecer o Cristo revelado. Abre, Jesus, os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do entendimento da tua noiva, Jesus, para que nesses dias possamos sair de um lugar de seguidor, sair de um lugar de espectador e nos tornar discípulos de Jesus. Os discípulos que vão permanecer até ouvirem as instruções corretas que vêm do alto, até ouvir as instruções que vêm dos céus. Não importa o tempo, Senhor. Assim como Moisés, ele aguardou até ouvir a sua voz. A minha oração nesses dias tem sido essa: eu vou permanecer até ouvir as instruções que vêm do alto. Por isso, Jesus, nós clamamos: abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Não queremos caminhar por informações, nós queremos caminhar por revelação, a revelação do Cristo, a revelação que vem do alto. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nos instrui em toda a verdade. Nós chamamos Sim, Jesus.
isso. Declare essa verdade. Você tem anseio em conhecer